Olá pessoal, começa agora mais um programa semanal. Sejam bem-vindos ao podcast do professor André Galindo. Estamos ao vivo pelo Instagram, né? Esse é o nosso episódio número 23 e estamos aqui com o nosso convidado da semana, Gutenberg Monteiro, que é líder comunitário e vai falar um pouquinho da sua história pra gente, né? Conheço ele há alguns anos e chamo ele de Guto, né? Isso. Mas o nome é Gutenberg e faz um trabalho incrível aqui na cidade, atuando nas comunidades aí. E o Guto vai falar um pouquinho pra gente de todo esse percurso, né? Toda essa trajetória de luta. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, André. É um prazer estar presente aqui no seu podcast. Você, que eu conheço há longas datas, né? Você que é um grande profissional. Quero parabenizar você na área da mecânica, de curso de mecânica. E hoje você está dando um show. Quero parabenizar você, está dando um show no podcast. Foi muito bom você ter lançado esse projeto. Você é igual a mim. Você gosta de jogar o projeto e aí é com Deus, né? Estando Deus à frente, André, tudo dá certo. Tenha certeza que você vai crescer muito, muito mesmo. Você já está sendo um sucesso aqui na Piraca. Eu acompanhei alguns amigos meus que estiveram aqui participando. E está muito bom mesmo. Parabéns mesmo, viu, pelo podcast. Estou aqui à sua disposição para as suas perguntas. Muito obrigado, meu amigo. Agradecer a todos vocês que estão no Instagram, estão acompanhando a gente para essa entrevista, esse bate-papo de hoje. Vamos falar de muita história aí, muita coisa boa. Muito trabalho feito aqui na cidade do nosso parceiro Gutenberg. E o nosso parceiro se destaca aqui na cidade justamente por sua luta, né? De querer a melhoria nas comunidades, nos bairros, atuando aí, muitas vezes sem possibilidades, né? Sempre só com a cara e a coragem. E nosso parceiro nunca desistiu, né, Guto? Isso. Eu conheço um pouco da história do meu parceiro Gutenberg, mas eu vou pedir para que ele conte toda essa trajetória e vocês conheçam também um pouquinho da história do nosso amigo. Conta aí pra gente essa história que é tão rica de tantas lutas, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui passando. Para quem não me conhece, aqui da cidade de Arapiraca e todo o Brasil e o mundo, né, através da internet. Meu nome é Gutenberg Monteiro, mas conhecido como Gutenberg Design pela minha profissão. A minha profissão, André, é de design. Comecei junto com meu pai nessa área, que é o Nildo Artes. Quero mandar um abraço aqui pro meu pai, que faz parte dessa história minha aqui. E profissionalmente trabalho como design, mas sou bem conhecido também pela área social, pela questão de liderança comunitária, né? Fazer parte, que é um setor que até eu falei para você aqui em off, que você está de parabéns, porque você está trazendo pessoas aqui que muitas vezes não é conhecida, não é reconhecida na mídia, né? E nós que somos da área assim, de liderança comunitária, que é presidente de associação, não é o meu caso, não sou presidente de associação, mas faço parte hoje, né, assim, do meio, e infelizmente não são muito assim, tipo, vistos, né? Só aparece mais no período eleitoral, infelizmente, o líder comunitário. Você está dando a oportunidade para mim representar eles aqui, nesse momento. Muitas pessoas já pediam, né? Leva alguém para falar das comunidades, falar do trabalho. Esse trabalho que é um trabalho, muitas vezes você está sozinho ali, né? Isso. A gente sabe que tem os políticos, não que eles não ajudem, mas não é tão atuante, né? Então muitas vezes tem que ter algum representante da comunidade para estar pedindo, cobrando, porque você sabe, como a gente fala, passou em outubro, teve a eleição para vereador. A gente sabe que a função do vereador é fiscalizar, né? Ouvir a população. Isso. Mas a gente, na prática, a gente não vê isso, né? Vamos ser bem honestos que aí na prática a gente não vê isso, né? Eu digo sempre assim, sabe, André, que o líder comunitário, ele entra aonde o político não vai muitas vezes, né? Por receio. E o morador da comunidade, ele se sente aberto para contar pra gente a necessidade. Né, a necessidade dele. Então ele às vezes ele tem medo, fica receoso de falar para o político aquela situação dele. Já para a gente que é o líder comunitário, ele se expõe mais, ele chega para a gente, conta o que está acontecendo e a gente é a voz dele para levar para o político, para o setor público. E iniciando aqui, para me apresentar para o pessoal, pode ficar à vontade. Como eu falei, meu nome é Gutenberg Monteiro, conhecido como Gutenberg Design. Fui líder estudantil, estudei na escola Laios. Como morei muito tempo no Jardim Tropical, fui nascido e criado lá no Jardim Tropical, estudei na escola Laios e fui líder comunitário lá. No caso, fui liderança estudantil da escola. Já comecei por lá, André, brigando para conseguir reforma da escola, melhoria. Eu mesmo fazia pintura. Quem é da minha época, acho que foi em 2004, acho que 2003, mais ou menos por aí. Saí lá em 2008. Eu falava com o diretor, ajudei muitas vezes pintando a escola, tudo. Era aquele cara que gostava de participar mesmo, sabe? Entendi. Aí a gente conseguiu, na época, a reforma pelo governo, acho que foi o governo Ronaldo Lessa na época. Foi feita a reforma através de muita briga nossa.
com muito orgulho, cheguei a trabalhar vendendo picolé, pastel, nas feiras vendia CD, produto de limpeza nas feiras livres de Arapiraca. Fui um cara desde cedo lutador, né, que sempre corria atrás. Eu tive um programa de rádio, em 2000, acho que foi em 2005, mais ou menos por aí. Tive um programa de rádio de músicas, onde a gente... Era muito bom na época esse programa. Inclusive até eu contei aqui em off que a gente tava bem bombando mesmo na época, era Alternativa FM, o nome da rádio. Era aqui num bairro Canafístula, ali no Frei Damião. Bombava demais a rádio, era uma rádiozinha pequena ali toda a região, mas que ela pegava aqui na cidade, na região toda. Isso tinha um leque muito grande e infelizmente ela não era legalizada e a rádio acabou fechando. Quase ninguém sabe disso aqui, até, André, antes de vir pra cá, eu parei pra pensar, né, um pouquinho da minha vida, aí eu lembrei que tinha feito isso, que eu nem lembrava que tinha passado por essas coisas todas. Né? Ativou a memória, né? Você realizar que esse podcast é bom porque a gente eterniza a nossa história e a gente passa a lembrar também coisas que a gente não lembrava que tinha passado, né? Eu, apesar de ser jovem, só tenho 34 anos, vou fazer agora dia 10 de janeiro de 35, mas já tenho uma história, graças a Deus, muito grande. E a minha área de abrangência maior é no Jardim Tropical, ali, como eu falei. Entendi. E a gente conseguiu, na época, também, conseguir reforma da praça, da rodoviária ali, que era uma cobrança muito grande da população, mesmo jovem na época, mas o pessoal ficava pedindo, vamos conseguir a reforma da praça, porque infelizmente na época juntavam muitos malandros ali e tal, o pessoal tinha medo de ir pra escola. Né? Era abandonada, estava na época, você se lembra a praça da rodoviária? Lembro. Eu que consegui a reforma daquela praça, consegui instalação de quebra-molas pro bairro, tapa-buraco, muitas coisas daquela comunidade de Jardim Tropical eu consegui, graças a Deus. Estou lutando para conseguir também o asfalto ali daquela rua, da Rua Adriano Henrique, que é bem conhecida ali, ao lado do Azul, Atacarejo. Sei, aquela rua ali. Que ela tá bem deteriorada, aquele calçamento, ele tá lutando para conseguir a reforma dela. Tá bem crítico ali. Ali é a rua, André, que meu pai reside, que eu nasci e vivi lá até os meus 30 anos. Segue lá agora, tá com 4 anos que estou morando na zona rural agora. Estou morando ali no povoado Taquara. É bem movimentado, né? Tem a padaria São Jerônimo ali, né? Já foi feito muitas promessas de ser feito o asfalto dela, mas até agora nada, mas eu tô lutando e não cansarei até conseguir a reforma dela, o asfalto dela. Isso é a função do líder, né? É a função do líder comunitário, o que o pessoal mais me pede. O pessoal me pede muito isso, para conseguir aquela reforma do asfalto daquela rua ali, porque a principal rua, se você olhar do Jardim Tropical, é aquela. Ela liga ali da principal, da Rua Marechal, né? Rua Marechal, que é a rua do Azul. Isso. E vai até a Silvestre Périx, que é a rua da SAMU. Ela faz a ligação do bairro Jardim Tropical até o bairro Brasília. É bem importante essa rua. É a principal rua dali do bairro Brasília. Eu tenho ela como a principal, né? E fui também idealizador, junto com parceiros, da Páscoa Solidária. Realizei durante 4 anos. A gente doava cestas básicas, arrecadava as cestas básicas e doava para as famílias carentes aqui de Arapiraca. Idealizei também o projeto Criança Feliz, na época, no mês de outubro. Durante 4 anos também, o projeto Minha Mãe Minha Heroína. Estou só me apresentando. Não, André, pode ficar à vontade. Graças a Deus a gente tem uma demanda grande do que a gente já fez, já realizou. Realizei diversos festivais de prêmios também para ajudar pessoas que estavam precisando para uma cirurgia, estavam precisando construir sua casa. A gente lutou, conseguiu realizar. Muitos casos a gente não conseguiu o valor todo, mas conseguiu uma boa parte e a pessoa inteirava. Já é alguma coisa, isso, né? Você já consegue dava aquele amp, dar uma respirada, né? Isso. E fui liderança comunitária, fui liderança política durante 8 anos, do deputado Severino Pessoa, que é aqui de Arapiraca. Fui candidato a vereador em 2016. Tirei 265 votos, só de amigos, não gastei R$1 com coisa assim que fosse só de material mesmo, de campanha, santinho, gasolina, só isso mesmo. Tirei 265 votos nessa época. Em 2016 fui candidato a vereador. Fui diretor do Shopping Popular, aqui de Arapiraca. Vocês sabem onde é o Shopping Popular? Fica ali em frente ao antigo mercado público, né? Sei, onde o Shopping Popular é onde era o mercado da farinha. O antigamente, antigo, né? O antigo mercado da farinha. Foi ativado ali, dividido os boxes. Isso. Eu vou até falar mais sobre esse assunto aqui, se você tiver alguma pergunta. Fui superintendente, após ser diretor do Shopping Popular, fui superintendente de todos os mercados públicos de Arapiraca. Todos os mercados públicos de baixo, né, que é o da carne lá embaixo. Fui diretor do mercado público, das feiras, todas as feiras livres de Arapiraca. Do Shopping Popular também passei a ser o responsável por lá, o superintendente. Lá a gente tinha um novo gerente, não era mais eu o gerente. Eu estava já comandando aquele setor. O mercado do artesanato, fica ali na pracinha Ceci Cunha. Os boxes que ficam na fumageira, muita gente nem sabe. Lá na fumageira tem uns boxezinhos lá dentro da praça da fumageira,
que funciona todos os dias ali. Todos os vendendo dias. cereais. E muita gente nem sabe aqui é Arapiraca. É verdade. Que funciona aquele setor ali. Aí na Feira da Troca também a gente era responsável por lá. Dentro dessa minha superintendência, todos esse setor eu era responsável. E mais de 10 feiras livres e mercados da carne que tem aqui em Arapiraca, André. Muita gente não sabe, mas lá no Canaã tem um mercado da carne, está até desativado. Desde a minha época estava desativado, mas existia, era minha responsabilidade lá. Na Vila São José, que está ativo até hoje, e na Bananeira. Nessa parte dos interiores também, né? Isso, tem, fora da cidade tem esses 3 mercados, da Bananeira, do Canaã e da Vila São José. Tudo a prefeitura de Arapiraca é responsável por elas. Isso. Muita gente também não sabe. Quem é de fora, quem é da comunidade sabe, né? Fiz o curso de formação de rádio também, em 2020, concluí o curso. E hoje, atualmente, eu sou o diretor da UNAMAR, que é a União das Associações. Por isso que eu falei no início que eu tenho essa aproximação com lideranças comunitárias, porque eu faço parte de uma federação. Entendi. Que reúne associações. A gente tem hoje mais de 80 associações em todo o Agreste, lá na UNAMAR. Muito bom essa ligação, né? Esse elo. Esse contato com eles. Porque aí você sabe várias realidades, né? Isso. E eu, através desse momento aqui que eu trabalhei nessas duas épocas, como diretor do shopping e superintendente, eu comecei a ver com outros olhos, que eu vou até falar daqui a pouco sobre isso. Você, como liderança, você vê de uma forma, vou ligar para a rádio, ou vou lá na prefeitura, vou querer que vá limpar a rua lá amanhã. Mas não é assim. Tem todo o trâmite que é feito para poder ser feito aquele trabalho ali. E outra coisa, o servidor público, ele tem um horário dele, ele não trabalha final de semana, geralmente. Tipo, no sábado e domingo ele não vai fazer. Tá lá um esgoto, que tá entupido ali, o cara diz, no sábado eles vêm fazer, eu venho fazer no domingo. Não é assim. Você não tem esse negócio de pagar hora extra para ele, não é empresa privada. Ele trabalha só de segunda a sexta. De segunda a sexta, tem lógico o setor que funciona, né? Fora do horário, mas aquele setor ali especificamente nem sempre está disponível no final de semana ou à noite. Então, às vezes fica lá um buraco lá um exemplo, um cano estourou na rua ali e fica lá vários dias. O cara diz, rapaz, o prefeito não viu não, o secretário não viu não, mas é porque tem um processo todinho para ser feito aquele trabalho ali. Mas deveria ter uma equipe de urgência, né? Isso, deveriam criar por isso. Por exemplo, essa questão que você falou da água. A água é um bem tão rico que não pode ser desperdiçado assim. Isso. Então, por exemplo, quando um cano ele estoura numa sexta-feira à noite, que não tem mais expediente para corrigir isso, você tem a sexta-feira à noite, você tem o sábado à noite, você tem o domingo à noite. Então, até a equipe chegar, quantos litros de água, meu amigo, já foram embora? Isso. Tem vezes que fica até semanas ou meses lá estourado. Né? Muitas vezes a população se revolta por conta disso. Isso. Porque você vai em bairros que tá 4, 5, 6, 8 dias sem água. E a água é um bem que você precisa da água. Então, quando você não tem água, você fica desesperado. É uma situação muito complicada. Enquanto isso, você passar ali em outro bairro e ver a água esborrando então, ali. Né? Muitas vezes a população se revolta por conta disso. Isso. Mas vamos lá. E só concluindo aqui, atualmente, como eu falei, sou diretor da UNAMAR, sou o primeiro secretário lá da UNAMAR. E liderança política de um vereador, aqui em Arapiraca, que é o Márcio Canaã, que é lá do povoado Canaã. E tem um empreendimento também que até vamos conversar para ver a gente jogar a minha logomarca aqui. Isso, também logo quero assistir e ver a minha logomarca aqui. Isso, vamos dar uma força aqui, né? Porque é a Ramos Impressos. Eu vou até pegar a frase do meu querido amigo. Aqui, como você falou, que a gente traz pessoas que não são tão vistas, né? Porque eu conheço bastante sua história, conheço você, sei da sua luta, sei dos seus projetos. Mas muita gente não conhecia e está tendo a oportunidade agora. Então, como disse o meu querido amigo Jean, dando voz a quem não tinha voz. E agora está tendo voz através do nosso programa. De mim. De você, no caso, né? Então, a gente, assim, como eu também já passei por esse processo de me conhecerem, eu vou dando a oportunidade e trazendo pessoas também para que todo mundo conheça e saiba um pouquinho da história, né? Inclusive, eu assistindo aqui o seu podcast, né? Antes mesmo de você me convidar. Antes de você me convidar, eu assistindo, eu vi que teve o meu amigo Cícero, né, do Beleza do Sertão. Beleza do Sertão, um grande abraço. Meu amigo Carlinhos da Areia, esteve aqui também. E o meu amigo também, Michel, que fez parte também desses projetos aqui, foi um dos parceiros aqui da Páscoa Solidária. Me ajudou muito também quando eu fui candidato a vereador. O nosso parceiro Michel, Moto de Teio, né? Lá do bairro Canafista, grande parceiro, gente de bem. Quando eu vi assim, eu disse, eu tô no caminho certo. O André me chamou e tá junto com esse pessoal tudo aqui. O André é pessoa de bem já. E tá junto com mais pessoas de bem, meu amigo. Não tem... Só coisa melhor, mandando um abraço também para o seu pai, nosso querido amigo Nildo. Nildo Artes. Nildo Artes, um grande abraço aqui do professor André Galindo. E vamos dando continuidade ao nosso bate-papo, né? Depois da sua apresentação. Que apresentação, né, meu amigo? Tanta coisa que você já fez, né? Eu já acompanhei esses projetos aí
do outubro, né, do Dia das Crianças. Isso. Alguns projetos que você já fez, eu já tinha acompanhado. E eu sei que tudo isso aí nunca foi querendo alguma coisa em troca, né? Sempre foi de coração. Isso. Então eu acho que quando você faz uma coisa que não é programada, não é pensando no que vem depois, isso tem que ser realmente louvável, né? Isso tem que ser reconhecido e realmente você está de parabéns pela sua trajetória aí. Obrigado. Do que você já construiu e vai construir mais ainda, né? Porque você, como falou, 34 anos, vai fazer 35 anos, ainda tem muitos anos para ajudar muita gente ainda. E lutar pela população aí, pela comunidade, né? Então a gente vai desenvolvendo nosso bate-papo e vai falando um pouquinho mais desses projetos e você vai falando para a gente também o que você tem aí, para a gente ir passando para todo mundo que tá curtindo a gente aí através do Instagram. Só deixando bem claro para vocês, quem não conseguir assistir o nosso bate-papo hoje, não se preocupe, porque vai estar lá na plataforma do YouTube, a gente vai estar com o vídeo lá. Então, quem não assistiu hoje, vai assistir no YouTube também, não vai perder nada da nossa entrevista. Não é isso, meu querido? Ô Guto, vamos falar um pouquinho. Aí você já falou que hoje você não tem bairro, assim, você não trabalha para um bairro só, você trabalha para toda a Arapiraca, né? Isso. E como é que você faz, como é que você identifica as situações de um bairro para poder lutar por esse bairro? Você vai andando e vê um buraco, ou você vê uma situação de lixo, como é que você faz esse monitoramento? Assim, sabe, tá falando pessoal físico, Gutenberg CPF ali, a gente sempre, como eu falei, né, eu trabalho há bastante tempo nessa área de comunicação visual, inclusive eu esqueci de falar aqui que eu trabalhei com meu pai, o Nildo Artes, mais de 20 anos, desde novo, vamos dizer, comecei há 14 anos a trabalhar com ele, fixo mesmo na rua mesmo, mas sempre acompanhei ele, o trabalho dele tudo. E a gente anda muito pela cidade, né? Meu pai é o pioneiro aqui na Arapiraca nessa área de comunicação visual, o Nildo Artes. E aí a gente roda muito a cidade, né? E vai vendo situações que tá precisando. E aí meu pai, eu sempre via, desde novo, né? Meu pai sempre falava, eu vou ligar pra rádio tal, pra falar que tá tendo essa situação na rua tal. Sempre foi preocupado. E tem aquela história que diz, né? Que você dá exemplo ao seu filho. Verdade. O pai dá o exemplo ao filho. Se o pai faz coisa errada, o filho vai crescer, vai achar que aquilo ali de errado que o pai faz é o certo. Então sempre acompanhei meu pai fazendo essas coisas assim e fui me inspirando nele. Entendi. E vi meu pai ligar a rádio que hoje em dia tem na Arapiraca, né? Matinal, que sempre fala sobre notícias, situações de bairro e tudo. E o meu pai via aquela situação, no outro dia de manhã ligava pra rádio, falava tudo, e sempre se preocupando com isso. E eu, nessa parte, como falei, como pessoa física, né, como Gutenberg, me preocupo dessa forma, ligando para a rádio, indo lá na prefeitura cobrar e tudo. Só que como diretor da instituição da UNAMAR, a gente lá tem também recebido dos representantes das comunidades, dos presidentes da associação. E a gente, como instituição lá, a gente cobra também. A gente leva agora tudo documentadozinho. Tipo, o cara chega com um ofíciozinho, a gente prepara para ele, para o líder da comunitário, e vai lá na prefeitura, se preocupa em conseguir. Então quer dizer que o líder hoje ele tem o direcionamento de vocês para ele fazer essa cobrança, justamente, né? A gente encaminha tudo certinho para ele. Ele chega lá com o problema dele, a gente chega com a solução para ele, entendeu? Através lá da UNAMAR, a gente tipo consegue resolver, né? Isso. A gente dá toda a assessoria para ele, isso sem custo algum. A gente é uma instituição sem fim lucrativo. Entendeu? Onde fica localizada essa instituição? A UNAMAR ela fica ali no bairro Dourado, no bairro Santa Edvige. Santa Edvige, né? Isso, agora deu um branco aqui. Que a gente mudou, na verdade a gente era antigamente ali onde era Capial. Sei. Vocês sabem onde é ali, perto do 30, né? Da Praça Padre Cícero. Praça Padre Cícero, sei ali. Entendeu ali? Aquela região. Aí a gente mudou agora, tá próximo, ao lado mesmo da igreja Coração de Jesus. Que fica se não me engano, Santa Edvige ali, aquele bairro. Agora deu um branco aqui, mas é novo, tem poucos meses a gente tá lá nessa sede, mas a gente já tem bastante tempo de atuação já aqui na Arapiraca. Hoje todos os bairros, todos os líderes comunitários estão com vocês lá ou tem algum bairro que... É o Dourado, agora que eu lembrei no bairro, é o Dourado, desculpa. É o Dourado o bairro, porque eu não vim falar especificamente da UNAMAR, aí não lembrei agora. É o Dourado o nosso bairro lá. O Dourado, né? Isso. Mas hoje lá, todos os bairros da cidade, todos os líderes estão lá ou tem algum bairro que não tem líder, que não tem liderança? Assim, a maioria dos bairros tem liderança comunitária, só que ele não é obrigado a se filiar a gente. Entendi. Entendeu? A gente é tipo uma mãe das associações, e aí não é necessariamente obrigado toda a associação se filiar a gente, mas a gente tem hoje quase todas. Quase todas, a associação de Arapiraca Entendi. Filiada a gente. E tem também em outras regiões aqui do Agreste Alagoano, porque a gente representa não só Arapiraca. A UNAMAR, ela é a união
das associações do Agreste Alagoano. Então, se você tem uma associação lá em Limoeiro, lá em Gaci, a gente tem hoje, inclusive, lá em Giraldo Pociano, várias cidades aqui do Agreste tem associações filiadas a gente. Isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, sobre essa pergunta sua, a gente consegue muito através lá da UNAMAR. A gente tem o nosso setor. Mapear, né? Setor todas jurídico. Situações, né? Assessoria que você pensar, a gente dá palestras para ele lá, cursos para preparar o líder comunitário. Entendi. E, como pessoa, assim como um cidadão, eu sempre cobro dessa forma, indiretamente lá na prefeitura, com os contatos políticos da gente, através dos amigos da rádio também, da imprensa. A influência, ela serve muito também, Serve muito, né? ajuda e a experiência também, A né? experiência, O setor público ajuda. E essa credibilidade que você conquistou também, né? Isso. Porque muitas vezes você vai e fala, mas tem pessoas que olham assim e não dá a importância devida, né? Infelizmente, André, tem gente que às vezes não gosta daquele gestor. O cara não gosta daquele gestor que tá lá no momento, aí começa a bater. Às vezes tá até boa a gestão do cara, mas o cara não gosta dele, não simpatiza e fica reclamando de tudo. Infelizmente ele sabe que tem cidadão que é assim, pra ele nada tá bom. Verdade. Se você pintar a rua dele de ouro, ele vai falar ainda que tá ruim, né? Nunca vai deixar de existir isso, A né? gente sabe que é o dever do gestor fazer, né? Um bom trabalho, mas mesmo ele fazendo, ainda tem gente que reclama de alguma coisa. Que não tá bom, o asfalto não é de qualidade, né? A iluminação não tá acendendo bem. Ele nunca vai estar 100% Nunca vai para estar ele, 100%, mas também tem pessoas que são gratas, que né? reconhecem, né? Reconhece isso. Por todo o esforço, A maioria né? reconhece o esforço. A gente tem que trabalhar para essas pessoas, né? Isso. Que reconhecem o esforço que você tem de batalhar e as pessoas que fazem também. Porque muitas vezes a gente só cobra, né? A gente esquece de agradecer, né? De reconhecer, né? Eu sempre faço isso, sabe? Quando acontece assim quando eu ligo para uma rádio mesmo, né? Porque mesmo estando como representante lá da instituição, mesmo assim eu tenho os contatos hoje aqui em Arapiraca de rádio com o pessoal da produção mesmo. Entendi. Às vezes eu nem falo. Pronto, eu sou tão de rádio que eu até... Às vezes tá um volume baixo um pouquinho. Aí eu chego e mando lá pro diretor lá, que eu tenho contato com o pessoal da produção. E eu falo, tá baixo um pouquinho, tá, aumenta um pouquinho o volume e tal. Pra melhorar, porque eu sou aquele cara que... Sou Fez até o curso, né? Aqui não é aquele telespectador chato que eu acredito. Tá acompanhando, né? Aí eu chego às vezes e falo, aquela situação sua lá que a gente pediu pra aquela comunidade, deu certo, tá? Vamos agradecer aí, manda o áudio lá pra rádio agradecendo. Porque você não pode só cobrar. Você tem que agradecer também, né? Peço licença a você, meu querido amigo, para fazer o anúncio dos nossos patrocinadores que estão aqui conosco no podcast do professor André Galindo. Motopeça Dois Irmãos, do nosso parceiro Jonathan Jefferson, lá em Giraldo Pociano. Então você de Giral aí que acompanha o podcast do professor André Galindo, vai lá na Motopeça Dois Irmãos, que os nossos parceiros Jonathan Jefferson vão estar lá recepcionando vocês. O nosso parceiro Michel, lá do bairro Canafístula, Michel Motodeteio, sua lavagem personalizada, do jeito que você nunca viu. Vai lá que o nosso parceiro Michel vai estar esperando você com sua motocicleta para deixar ela zero bala. Nosso parceiro Wilson Motopeças, do bairro Ouro Preto, organização Wilson e Júnior, a loja do amigo motociclista, estão conosco aqui no podcast do professor André Galindo. Lincoln Motoservice, trabalhando com manutenção de motocicletas de baixa e alta cilindrada, ferramentas especializadas, organização nosso parceiro Lincoln Alexandre. E 9 Motos, lá no bairro Cavaco, organização nosso parceiro Iago, conta com uma mega oficina para atender sua motocicleta. Então lá no bairro Cavaco, nosso parceiro Iago, lá em 9 Motos. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, conta com serviço de leve e trás e agora também tem bikes para você. Se você quiser bike, vai lá no Osmar Motopeças e ele vai estar te mostrando toda a linha de bikes para que você adquira a sua. Também estão conosco o restaurante Doce Café, lá na L220, ao lado do Hotel Blue, próximo do Açaí. Organização nosso parceiro Pedro Henrique. E Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto. Organização nosso parceiro Adriano. São os patrocinadores do podcast do professor André Galindo. E futuramente estaremos com o nosso parceiro Gutenberg aqui também, fazendo a divulgação. Qual é o nome da empresa? Ramos Impressos. Ramos Impressos futuramente estará conosco aqui, se Deus quiser, não é isso, meu querido? É isso aí, com certeza. Vamos divulgando aqui nossos parceiros. Porque, será uma honra para mim. Né, os parceiros estão conosco desde o início, acreditaram no projeto e nos motiva a continuar, né? Então a gente começou o trabalho agora, tá dando certo. Vamos para frente, porque vai vir muita gente boa que vai estar. É como você falou, a gente tem que estar perto de pessoas boas, bem, né? Isso. Pessoas de bem. Aí você falou, tem uma pergunta que eu formulei aqui,
é de onde vem essa veia política, mas aí você já deu um spoilerzinho que foi o seu pai, né? Isso, do meu pai e da minha avó. Como você falou agora há pouco, que a gente tem que fazer as coisas sem interesse. De coração. E como eu falei agora há pouco, assim, que eu me inspirei vendo meu pai fazendo. Meu pai todos os anos, meu pai completa ano agora, é dia 25. Meu pai, eu tenho ele assim como uma inspiração de vida. Inclusive a minha vida hoje é basicamente igual a dele. Entendi. Igual a vida do meu pai, de trabalho e fazer o bem para as pessoas. O pai não pode saber que uma pessoa está precisando de uma situação, ter ajuda, que ele já corre atrás para resolver como fosse dele o problema. Entendi. Ele é desse jeito. E da mesma forma sou eu. E o meu pai completando dia 25 de dezembro. E ele sempre fazia, André, desde eu pequeno eu lembro disso, tenho memória disso, que ele fazia evento para comemorar o aniversário dele. Como é no Natal, né? O Natal a gente geralmente faz festa para as crianças. É verdade. Meu pai todos os anos fazia essa festa, sorteava bicicleta para as crianças. Fazia aquela festa mesmo no bairro, na comunidade. Inclusive até a gente tem foto em casa, dos meninos com nariz de palhaço e tal, aquela festa mesmo boa. E aí, ele fazendo esses eventos sociais, tudo. Quando foi num determinado momento, meu irmão teve meningite, meu irmão mais novo. Isso foi em 2000, se não me engano, foi em 2005. Foi 2005 ou 2006. Não, foi depois, acho que foi 2009, por aí. Não lembro exatamente o momento. Que ele não pôde mais fazer. Porque foi justamente no momento agora desse ano, assim, de novembro para dezembro. Que aconteceu esse problema do meu irmão. Entrando em dezembro, assim, de novembro para entrar em dezembro. Aí o meu irmão, a minha família toda ficou preocupada. Quem não sabe essa doença, meningite é uma doença que ou você morre ou fica com sequela, gravíssima. Né? É perigosíssima. O meu irmão hoje está 100% Graças curado. A Deus. Graças à fé do meu pai, né? E justamente nesse momento, como eu falei, de época de aniversário dele, época natalina, né? E Deus deu esse milagre, André, que o meu irmão saiu daqui do regional para Maceió, que só tem em Maceió esse tratamento dessa doença. E chegou lá, o médico falou para minha mãe que era um caso complicado se rezasse para ele sair com sequela. Desenganado, né? Desenganado mesmo. Teve uma hora que ele foi para UTI, lá e a minha mãe disse: ele vai para UTI para ficar melhor, né, doutor? Ele disse: não, vai para lá para morrer. O médico falou assim na cara dura para minha mãe. Aí o que aconteceu? Minha família ficou sem chão para fazer evento. Imagina. Nessa época, nesse momento. E aí o meu pai, preocupadíssimo, pediu muito a Deus, André. É a coisa que só quem é religioso vai acreditar nisso que eu vou falar agora. A gente passou esse período todo com o meu irmão lá. E só piorando. Meu pai pediu a Deus de presente a saúde do meu irmão. Pediu de presente a saúde do meu irmão. Quando foi no dia 24, à noite, meu pai orando, pedindo a Deus esse presente. Quando foi à noite que ele foi lá, que pegou no meu irmão, na UTI, meu irmão, ele falou assim: se você estiver me conhecendo minha voz, mexa a mão. Quando meu pai tocou nele, ele mexeu a mão. No outro dia de manhã, no dia, se não me engano, foi o dia 25 para o dia 26, ele já estava recuperado, assim, estava melhor. Como é que eu não estou entendendo o que aconteceu com o seu filho. Mas eu entendo o que aconteceu, que foi Deus que mudou. E como eu falei, ele não teve nada, meu irmão. Nada. Não teve uma sequela, André. E aí o que foi que a gente fez? Para agradecer a Deus, como a gente não podia fazer nessa época, no Natal, inclusive as rádios daqui da Piraca, várias rádios fazendo campanha. Não, a gente não pediu nada de ajuda, de dinheiro, porque a gente não precisava, assim, por questão de despesa para ir para Maceió, porque o meu pai tinha condição na época, tinha uma casa, vendeu a casa dele. Era que ele só tinha. Oração, né? Era só oração mesmo que a gente queria. Até porque esse tratamento é lá, no hospital. Entendi. É caríssimo, mas é feito lá dentro, o medicamento, né? Aí, quando foi na Páscoa, André, do outro ano, eu me juntei com a equipe dos amigos meus, Marconi, que eu mandar até um abraço, da equipe Os Parceiros. No ano seguinte, a gente começou a realizar a Páscoa solidária. Então, a gente reverteu. No lugar de fazer o Natal, a gente passou a fazer a Páscoa. Aí, comecei a ser o idealizador desse projeto. E aí, assim como eu falei, né? Meu pai vinha fazendo tudo, só que nesse ano não teve como a gente ter cabeça para fazer esse projeto, né? Aí, no ano seguinte, a gente começou esse da Páscoa solidária. E aí, bombou. Por quê? Porque o meu pai fazia um projeto que era de doação de brinquedos, né? Para as crianças e tal, festa. E o nosso passou a ser uma coisa, André, de gratidão a Deus, porque não tem uma coisa que agrade mais a Deus do que a gente ajudar quem precisa. Fazer o bem, né? E a gente doava, a gente chegou a arrecadar alimentos e doar para as famílias nesse período da Páscoa. E inclusive o nosso evento, se você botar no Google lá, Páscoa Solidária, Arapiraca, ele é o único evento social dessa forma assim, de doar cesta básica, que acontecia na Páscoa, né? A gente parou depois da pandemia, a gente quer retornar agora esse projeto, mas como eu falei, foi através do meu pai que a gente se inspirou nesse projeto aí, e desse milagre. Pode ser que foi um milagre, né, que aconteceu com o meu irmão, que me inspirou a fazer esse tipo de ação social. Porque assim, a gente fala a questão do médico, porque quando envolve ciência e fé, isso, é uma coisa complicada, né? Isso. O médico, ele acredita na ciência. Isso. E já quem está com parente, com familiar ali, ele só acredita em Deus. E Deus, pedir a Deus, né? A fé move montanhas, né? Então, para quem tem fé,
não tem nada difícil. Não. E a gente pediu muito, André, de um jeito que não sei nem explicar você. A família todinha, os amigos, foi um caso realmente bem, é Deus. Isso. Marcou a vida da nossa família esse momento. Deus da que gente. tá ali, Isso. botando a mão, que tá cuidando. Isso. Sabe que tem muita vida ali para viver ainda. E a gente só morre no dia que Deus permite, né? Isso. Então, enquanto não chega o nosso dia, a gente vai trabalhando, fazendo as coisas certas, honrando o nome de Deus, ajudando as pessoas, que é o mais importante. Porque no exército tem uma frase que diz: quem não serve, quem não nasce para servir, não serve para ser servido, para viver, né? Isso. Então, assim, a gente tem que servir. Então, quando você serve, é melhor você tá ajudar a quem Deus, precisa. Né? É melhor você ter para ajudar quem precisa do que você precisar, pelo menos no meu ver. Eu falo assim, né? Tipo assim, eu peço muito a Deus ter a oportunidade de ter alguma coisa na vida para ajudar a quem precisa. E nesses eventos nossos aqui da Páscoa, a gente ajudava a pessoa, André, ali, e dizia assim a ela: a gente está ajudando você aqui, mas não é só um simples alimento, não. A gente quer abençoar a sua vida para o ano que vem você ser o doador. A gente quer que o ano que vem você esteja bem mais e que você apoio, ajude, né? O nosso projeto. A gente contava a história todinha do projeto, como foi que aconteceu, que começou, e pedia a ele assim, que ali aquele alimento abençoasse a vida dele, para que no outro ano a gente pudesse passar lá na rua e aí ele ajudar para outra pessoa. Quem sabe até ele vai ter uma situação boa e ele vai ajudar quem precisa, né? É verdade. Não é isso? Mas é isso aí, meu querido. Aí vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre política, que a sua história também, como você falou, você já foi candidato a vereador. Isso. E eu até relembrei uma história minha e sua, que você me chamou para eu me inscrever na legenda. Isso, se filiar. Me filiar para ser vereador também. E eu fui, até cheguei aí a uma reunião que foi no PSB, que foi no antigo Clube dos Fumicultores, que hoje não existe mais, que foi no momento, era o Ricardo Barreto. Ricardo Barreto era. Ricardo Barreto e o candidato a presidente que faleceu, Eduardo Campos. Nós estivemos lá, né? Tiramos foto com ele, pegamos na mão dele tudo lá. Poucos dias antes da morte dele, ele teve aqui. Poucos dias antes, então foi um fato que ficou, nunca esqueci esse fato. E nós estávamos lá assistindo aquela convenção, e naquele momento eu pensava em ser vereador, estar na política, né? Mas não penso mais, minha área não é essa. Mas ainda dá tempo, no futuro. Mas nós estávamos lá, então eu recordo desse momento. No Clube dos Fumicultores, foi na Rio Branco ali. A gente foi lá, mas você continuou, se candidatou. Isso. Né? Como você falou, tirou 230 e poucos votos. 265. 265. Isso. Que foram votos realmente de pessoas que acreditaram, né, que queria que você chegasse lá. E fica um pouco de frustração porque não foi eleito, mas ainda pensa em se reeleger novamente ou não? Não, de me candidatar a vereador não. Minha esposa foi candidata, como eu falei aqui, eu fiz parte de um grupo político, né, durante 8 anos. E como você falou agora, uma situação que, como eu falei, a gente não lembra. A gente vai vivendo e não vai lembrando o que aconteceu. Eu tenho também essa veia assim política. E eu gosto muito de articular. Eu gosto de articular bastidores de partido político. Esse ano agora mesmo eu não cheguei a fazer essa parte porque, como eu falei, apoiei o vereador Márcio Canaã. Mas em todas as outras vezes que eu trabalhei aqui com o nosso deputado, eu sempre ficava na parte ali de bastidores e ajudando a articular partido, a montar o partido. Entendi. Em 2020 ajudei a montar o partido que elegeu 3 vereadores aqui na Piraca, 2020, por republicanos. A minha esposa, inclusive, foi até candidata também, para ajudar o partido, né? Entendi. A montar o partido. Tem que ter a quantidade de mulheres e tudo. E assim, respondendo a sua pergunta, não tenho mais interesse em candidatar. Foi uma experiência boa, foi muito bom, André. A gente conhece. Primeiro, até porque assim, quando você sai de casa, eu digo sempre assim, né? Quem é candidato a vereador, inclusive tem pessoas que se frustram quando é candidato. Pela minha experiência, né? Eu hoje, por ter sido só uma vez, mas já vale como experiência isso aí. Você saiu de casa quando você é candidato, você só sai com o seu voto. Nem diga que tem um voto da sua esposa. Porque às vezes você briga com ela no sábado e no domingo ela não vota em você. Então assim, se eu tirei 265 votos, 264 pessoas, fora eu, saiu de casa confiante ali, querendo ver alguma coisa que eu fiz, que eu fiz ali e agradou a ela. Então ela apostou em mim, aqueles votos. Se você juntar, André, vai dar mais de 3 ônibus. Imagina 3 ônibus de pessoa parada aqui na porta agora do podcast. E enche aqui tudo. Verdade. Né? É mais de 274 pessoas.
Então, assim, eu sou muito grato a essas pessoas que eu, como eu falei no começo, não paguei nada nenhuma para essas pessoas, nada. Pelo contrário, pessoas botavam a gasolina do bolso para me ajudar. Inclusive o Michel mesmo me ajudou na minha campanha, ele tinha uma moto de som. Você lembra que o Michel tinha uma motinha de som? E o Michel rodou a minha campanha todinha. Tinha vezes que nem gasolina eu tinha para botar na moto dele, na moto de som dele. Sou muito grato a isso. Então, assim, para mim foi gratificante. Igual quando você investe dinheiro, né? E acaba se frustrando, mas no meu caso não tive frustração nenhuma. Mas eu vi, André, que infelizmente não adianta só o conhecimento na política. Tem que ter também o financeiro, e eu não tenho para entrar nessa área. Então eu disse, não, vou trabalhar ajudando mesmo meus amigos. E hoje eu ajudei a eleger agora o meu amigo Márcio Canaã, que dobrou a votação. E tenho certeza que eu contribuí bastante nessa votação dele. Foi eleito, foi, se não me engano, o quarto mais votado do partido dele, do MDB. E para mim é uma gratificação enorme ajudar. E outra coisa, um partido bem disputado, forte, né? O mais forte daqui da Arapiraca, da candidatura. E através dele, do Márcio, a gente consegue ajudar bastante pessoas também. Ele já é um cara que ajuda. Ele é um cara bem flexível, né? Eu conheço o Márcio há mais de 10 anos. Esse período que eu trabalhei aqui com o Severino Pessoa, 8 anos, quando eu cheguei lá ele já estava lá, já é a liderança do Severino. Então por isso que eu escolhi, quando eu saí do grupo do deputado, que acabou na verdade, né, quando ele perdeu para deputado, e aí ele acabou com o grupo, eu pensei agora. Fiquei assim à toa, porque quando você está na política você é um vício. Eu disse agora, e aí o Márcio, que é um vereador atuante, que já era atuante e é atuante, bateu forte assim, tipo a vontade de trabalhar com ele, e aí foi a oportunidade e a gente fechou, porque não adianta, André, você trabalhar com um político que não é do povo. Que o cara fechado, tudo, você não vai conseguir somar. Não vai ter resultado, né? Já o Márcio não é um cara do povo mesmo, igual a mim, entendeu? Ô Gutenberg, me fala uma coisa, assim, nessa sua luta na comunidade para resolver esses problemas que as pessoas chegam e tem essa confiança em você para que você resolva. Se for mensurar em uma porcentagem dos problemas que você vai buscar para resolver, quantos por cento você consegue resolver? Isso hoje está até mais fácil, André, porque assim, não é rasgando cedo não para o gestor da Arapiraca não, mas a Arapiraca mudou demais. A Arapiraca evoluiu bastante, que é difícil a gente achar problema hoje em Arapiraca. Independente de lado político aqui, que eu estou falando agora de um modo geral. Hoje eu posso falar que faço parte também da base dele, política, do prefeito, mas independente disso, você tem que reconhecer, né? Que a Arapiraca hoje diminuiu bastante os problemas, assim. Problema que eu falo assim, tipo, pequeno, essas coisinhas, mas agora a gente sabe que a água não tem, infelizmente, não depende só do prefeito, né? Que é um problema muito grande aqui na Arapiraca, que não está passando por esse problema de água. Mas ele está lutando para ver se consegue resolver a situação. Mas antigamente, Arapiraca, meu amigo, pronto, iluminação mesmo, era um problema que toda a rua tinha iluminação. Hoje você vê Arapiraca cheia de luz de LED. Verdade. Quase 100% da Arapiraca está com LED. Asfalto, você pode olhar, a cidade está quase toda iluminada, assim, com asfalto, né? Toda asfaltada. Então não tem muito o que a gente cobrar nessa questão, né? Mas sempre tem assim problema, André. Tipo, como eu falei agora há pouco, assim, bueiro, quintope, né? Quando chega o período de chuva, a gente tem que estar cobrando a situação, e a maioria dos casos são resolvidos. São resolvidas a situação que a gente cobra. Deixa eu emendar nessa sua pauta aí sobre o bueiro que você acabou de falar. Aí eu coloquei aqui, ó, seu ponto de vista, né? Algumas pessoas da população, elas contribuem para que não tenha melhoria na comunidade. Muito, principalmente essa questão do lixo, porque o que entope o bueiro é o lixo. Se fosse só água, não entupia, né? Muita gente nesse período agora de verão, aí pega ali, vai jogando, quando chega a chuva, agora vai vir a chuva aí, daqui um dia vai chegar trovoada e vai entupir tudo. Então por que acontece muito isso? Porque a população descarta em qualquer local o lixo, né? A gente vê que tem muita gente que não tem consciência. Isso, não tem consciência, joga em qualquer canto o lixo. A gente vê muitos terrenos aí, inclusive foi criado o Ecoponto, foi no período que eu trabalhei lá na prefeitura, foi criado lá na gestão do Rogério Teófilo. O Ecoponto que amenizou bastante, mas muita gente tem preguiça de ir até o local lá depositar o lixo. Ele prefere jogar na rua, em qualquer terreno baldio. Chega lá e joga, quando chove, causa aquele... A falta de conscientização de algumas pessoas da população é demais, né? Então você vê, o cara pinta um local, chega alguém e suja, o camarada faz um calçamento, chega alguém e cava um buraco, né? Então assim, algumas pessoas da população deveriam ter essa consciência que é um patrimônio público, então deve ser bem cuidado, né? Porque é um bem coletivo. Isso.
Então, muitas vezes vai pelo lado pessoal, individual e não pensa nos que estão ao redor, né? Aquela situação ali mesmo, né? Que a gente estava até falando agora há pouco, em off, né? Dali do... O prefeito fez ali aquela ciclovia, trabalhador ali, né? Que liga ponta a ponta a cidade. E o cara, esse dia, estava pegando lá uma peça de fio, acho, de alguma coisa assim. Entrou dentro lá da grama lá com o carro. Estava colocando em cima do veículo lá. Quer dizer, ali não é local para aquilo ali. Então, quer dizer, aí um vê, aí diz, não, se aquele ali fez, eu vou fazer também. Né? Então, assim, infelizmente, a população, não toda a população, lógico, né? Mas uma boa parte ela contribui para isso. Aí começa a depreciar, né? Isso. Aí depois reclamar que a praça está abandonada. Mas como é que ela vai se manter desse jeito, né? É complicado, viu? Mas a nossa função é orientar para ver se um dia as pessoas se conscientizam que tem que estar as coisas perfeitas para que demore, né? A gente tem que tratar aquilo ali como fosse nosso. Assim, é nosso, na verdade, só como fosse nossa casa ali, né? Fazer uma praça, botar um brinquedo. Se as pessoas vão lá, algumas pessoas e quebram, né? Não tem cuidado. Então aí outras pessoas deixam de utilizar. Então é bem complicada essa situação, mas a gente não pode desanimar, né? Se desanimar, aí vai ser pior. É pior, é verdade. Tem que continuar fazendo as coisas certas para que dê certo. Me fala um ponto que você lembra de ter passado em alguma comunidade e ter visto uma cena e ficar triste e ter uma sensação de impossibilidade. Você tem alguma coisa em mente, assim, algum ponto que você já passou por isso ou não? Assim, situação que a gente vê, André, que via, na verdade, né? Aqui em Arapiraca, que dava muita tristeza mesmo aqui na cidade, que não sei se você chegou aí lá alguma vez já e tudo, era ali a Mangabeira. Mangabeira. Antigo lixão, né? Sei, ali. Antigamente ali era uma situação que, eu digo antigamente era porque hoje está sendo mudada essa realidade. Está sendo construída lá várias casas agora, dignas. Nunca mais eu fui lá, mas lá, no tempo que eu fui lá era bem casas crítico, dignas, né? Agora ali era barracos, as pessoas viviam situação, inclusive, André, eles viviam mais dependendo disso, de doação. E uma coisa que eu acho assim que não é interessante, André, a pessoa, nessa cidade, qualquer um pode passar. Só que não é bom você viciar aquela pessoa a viver só disso. O bom é você ajudar ela, tipo, dando capacitação a ela. E hoje você é professor e capacita as pessoas a aprender a ter uma profissão de mecânico ali. Isso. Não seria bom se todo mundo... Não, lógico, se todo mundo for mecânico, não tem como. Né? Mas, tipo, capacitar o cara para ser cabeleireiro, a mulher para fazer bolo, né? Ali você está ajudando ela a ganhar o seu próprio dinheiro. Isso. Infelizmente tem um momento ali na Mangabeira que as pessoas já esperavam chegar a época de Natal, a época de... Então, assim, não é bom isso. Numa população que cresce dessa forma, não é bom, dependendo de ajuda, né? Tem mais miséria do que desenvolvimento, né? Foi um local que eu fui que deu muita tristeza ter ido lá, assim, quando eu fui no começo, né? Conhecer, ver a situação daquelas pessoas. E ver as crianças assim, tipo, sem alegria, sem esperança de melhorar de vida. Sem expectativa, né? Isso, porque via o pai naquela situação e achava assim, pronto, eu vou morrer desse jeito. Na situação. A gente sentia isso, entendeu? É complicado, né? Mas vamos virar agora a pergunta. Eu perguntei se você já tinha lembrado de algum fato de tristeza, mas conta pra gente aí um fato de alegria, que você fez algo que a pessoa que viu uma alegria nas pessoas, que contribuiu aí na melhoria da comunidade. Tem muitos momentos assim bons que eu tive, mas eu acho que o mais marcante na minha vida, que foi uma coisa que eu até citei aqui, que eu vinha lutando muito para conseguir, e graças a Deus a gente conseguiu e tá lá. Ela não tá 100%, que já tem um tempinho que foi feita a reforma, foi a Praça da Rodoviária. A Praça da Rodoviária eu fiquei conhecido lá na região como o cara, o maluco que queria ver aquela praça bonita. Tinha gente que mangava de mim. Eu botei até... cobrei antes, né, de ser candidato a vereador. Cobrei antes. E sendo candidato, eu botei um dos meus projetos. Geralmente o projeto de vereador, né, são projetos que quer coisa para toda a parte da cidade. Mas eu pensei, não, quando eu conseguir chegar lá, eu quero conseguir fazer essa reforma aqui da praça. Porque qual é o principal ponto de uma cidade? Assim, tipo, quando você chega na cidade, onde é que você chega? Que você não tem transporte? Chega na rodoviária. Aí você chega na rodoviária, André, e vê aquela situação daquela praça que vivia ali, abandonada. Aí eu disse, não, vou ir porque, lógico, também por morar lá na comunidade, né? Morar no Jardim Tropical ali e estudar no lá, eu sempre vivia aquela experiência de estar passando por lá. E quando a gente conseguiu, André, aquela reforma, foi inclusive
Foi assim, eu fui candidato em 2016, em 2017 o prefeito eleito, que foi o que eu ajudei a ganhar a eleição, eu perdi, mas ele ganhou o meu candidato a prefeito. Entendi. Foi uma das primeiras obras que ele deu início. Não foi porque eu cobrei, não. Já tem, porque assim, muitas vezes o cara cobra ali uma reforma de uma rua, de uma escola, uma coisa, aí diz, foi eu que consegui. Ali tem todo um trâmite, como eu falei agora há pouco, para ser feito aquilo ali. Ali foi uma emenda de um político que deu aquela ajuda ali para fazer aquela reforma. Ali é uma coisa que um vereador cobrou há muito tempo lá na Câmara. Então, assim, tem um tempo todinho, mas é bom também você cobrar, lógico. Mostrar que você... Então, assim, eu cobrei muito a reforma da praça, mas não fui eu que consegui a reforma. Ali foi o deputado, se não me engano, Paulão, junto com o JHC, na época deputado federal, que conseguiu mandar essa emenda para cá, na época da Célia ainda. E foi ser feito na época que, na verdade, era a Célia antes do Rogério, né? Era a Célia Rocha. Célia. E aí, após a Célia, assim que o prefeito iniciou, ele deu início à obra. E aí, para mim, foi uma emoção enorme. Para mim, não importava. Desde criança eu via aquela situação ali, não importava quem fizesse aquela obra ali. Para mim, o importante era fazer. Feito, né? Meu amigo, a gente sabe que tem gente ingrata. Infelizmente, tem gente que não agradece, sim. E como eu falei agora, não foi eu que fiz a reforma, né? Mas havia alegria, André, daquela comunidade ali. A comunidade do Jardim Tropical ali passou a ter mais alegria. Porque uma praça daquela para a juventude andar, praticar esporte, ela é a única praça, se não me engano, uma das únicas praças que tem a parte do skate ali. Sei. Assim, que tem condições de uso, né? Que antigamente tinha no Ceci Cunha ali. Eles estão reformando lá também. Reformando, né? Agora vai ser feito lá. Mas a minha maior alegria hoje, na parte assim de liderança comunitária, foi ter conseguido a reforma da praça. Muito bom, né? Inclusive consegui uma boa parte de voto dessa, de pessoas que nem... Olha só, a pessoa que nem do lado do bairro era. Pessoa do Pau d'Arco, que hoje eu resido lá próximo, no Taquara, falou pra mim quando eu fui candidato, disse, rapaz, eu vou votar em você porque eu vi no seu Instagram lá, na sua rede social lá, que você conseguiu aquela reforma daquela praça lá. Porque a praça, como eu falei, não é só do bairro lá. É a praça da cidade, ela representa... Cidade. Quem chega ali está acolhido ali, né? Isso. Então foi o que marcou a minha história, foi aquela reforma ali. Bom. Ter conseguido, né, aquela reforma. Só pedir licença aqui mais uma vez para pedir os agradecimentos, mandar os agradecimentos aí para todos que estão nos seguindo aí no Instagram, que estão nos visualizando a nossa entrevista, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Meu querido parceiro, fala pra gente agora qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora nesse período que você está à frente de liderança, né? Como liderança a gente sempre enfrenta, porque, como eu falei agora há pouco, né, já não é muito reconhecido. A liderança comunitária, né, não é muito reconhecida. Mas eu gosto sempre de fazer assim, sabe, André? Eu não gosto de participar de nada e ser só mais um ali. Entendi. De mim, falando pessoalmente, né? Como pessoa, assim, eu não gosto de participar de nada. E às vezes até o cara diz, poxa, aquele cara gosta de aparecer, mas não é isso. É porque como eu trabalho na área da comunicação, e a minha área é comunicação visual. Então já disse tudo, é visual. Eu gosto de aparecer nessa área, assim, de fazer a coisa aparecer. E aí, a gente sempre faz isso, a gente procura sempre estar destacando ali, né, naquela situação. E assim, a pergunta foi o que dificultou mais, no caso, não foi? Desculpa qual foi a experiência que mais você te desafiou, né? O desafio que você teve. O meu desafio maior foi quando eu assumi lá o Shopping Popular. Entendi. Foi após eu ser candidato a vereador. Fui candidato a vereador em 2016. 2017, a então vice-prefeita me indicou, a Fabiana Pessoa, me indicou a ser diretor do Shopping Popular. Só, como eu falei agora há pouco, né? Quando a pessoa... Porque assim, você trabalhar lá dentro, se eu não me engano, tem 76 boxes. Quase 80 boxes lá dentro do mercado, do Shopping Popular. Você indicar uma pessoa para ser diretor do setor desse aí é porque ela tem gente com gente, né? Para trabalhar com gente. Então... Vários conflitos, né? O meu maior desafio foi esse. Porque assim, quem conhece lá o Shopping Popular, existe dois momentos do Shopping Popular. Um momento antes de eu administrar lá, fui um ano diretor do lá, um ano. Até hoje o pessoal lembra de mim lá e gosta de mim, os que estão lá ainda. Porque tem pessoas que mudaram, né? Foram vendendo pro seu box, passando para outra pessoa. Antes do Gutenberg, ali, a iluminação era precária, era baixa a iluminação. Era aquela lâmpada de fluorescente antiga. Gastava muita energia da prefeitura e não iluminava nada. Imagine um setor com mais de 70 espaçozinhos, cada um com suas máquinas, suas coisas. E a energia não era... como é que fala? Quando a energia é forte, é mais forte. Aquele contador... Não sei se é agora o nome da energia, que tem que ser mais forte, né? Tem que ser uma energia, um contador maior. Entendi. Acho que é trifásico, né? Não sei se é um nomezinho assim. Não era essa, era a energia normal. Entendi. Então, quando o cara do restaurante lá ligava lá, sua chapa lá, aí diminuía caía a energia, não, caía todo mundo. Aí o cara chegava dizendo, diretor, vai lá resolver a energia e tal. Resumindo, mandei colocar a energia potente quando eu cheguei lá. Iluminação toda de LED.
Troquei. Então cheguei lá com muitos problemas e transformei todos esses problemas em solução. Então foi o setor, como eu falei, que antes de mim, o pessoal, André, nem entrava lá dentro. Tinha gente que nem entrava lá dentro. Porque via tudo escuro e achava que lá funcionava como um mercado da farinha ainda. O pessoal achava... Eu cheguei lá em maio, lembro como hoje, se não me engano foi dia 15 de maio, alguma coisa assim. Aí, junho, né, o outro ano, o mês seguinte, já era São João. Entendi. E o desafio meu era fazer, ali, alavancar as vendas do pessoal do lado de dentro no São João. André, cheguei, mobilizei um monte de amigos meus, parceiro, fizemos uma arraiá grande lá, nesse local. E aí mudou completamente lá dentro, o cenário do Shopping Popular. Passou a visitar lá dentro, empresários, passou a visitar lá. Até hoje visitam. Doutores, entendeu? Muitas pessoas que não conheciam. O local foi visto, né? Isso, foi visto. Que não era visto. Identificação lá de dentro dos boxes, a gente, em parceria, que eu tenho muitos amigos empresários também, a gente conseguiu identificar os boxes, padronizar, né? Os números certinho. O cara chegava e dizia lá, eu sou fulano do box número tal. Entendi. E a gente sabia onde ele estava. Antes não, ninguém sabia quem era quem lá dentro. Tem que falar o nome. Você não sabia qual era o corredor, o setor de roupa, o setor de variedades. Então, o maior desafio da minha vida, assim, padrão, né? Profissional, e ganhando um pouquinho ainda. Porque o diretor desse setor ganha pouco. Infelizmente. Eu que mais trabalha, quando eu fui superintendente, eu passei a ganhar mais e diminuiu o meu trabalho. Por quê? Porque a gente tinha pessoas pra gente só comandar eles. Entendi. O pepino a gente não pegava tanto. A gente só passava pra eles a demanda para ser feita. Já o diretor não, ele sofre mais ali. Eu cheguei a ter leva momento... mais pressão, né? Leva mais pressão do povo. E você tem que estar pedindo ao superintendente pra, tipo assim, um exemplo, acontecer lá do bebedouro quebrar lá. Bebedouro de órgão público, meu amigo. Todo mês tem que estar trocando a torneirinha, né? E lá teve um momento que eu... Superintendente, tem que comprar aqui e tal. Não tem dinheiro não, tal. Aí eu ia lá do bolso e comprava. Então, assim, é mais difícil. Você já ganha pouco e ainda tem que comprar do bolso, às vezes. Uma lâmpada, uma coisa que, né, que precisa. Para resolver a situação, isso, né? Então, o meu maior desafio foi lá dentro do shopping. Mas foi muito gratificante. Foi após eu ser candidato a vereador. Mas o pessoal, André, lá dentro, tudo falando pra mim, quando eu cheguei lá. Rapaz, quando você fosse candidato, agora você tinha voto pra gente aqui. Eu disse, não, mas como eu falei, tu não pode fazer por interesse. Primeiro que eu era servidor público. Era meu trabalho fazer aquilo. Só que nunca fizeram. Os que passaram por lá, nenhum fez aquilo ali. Tem que ter alguém que tenha a iniciativa, né? Mas como eu falei agora há pouco, a gente não pode ser só mais um. A gente tem que procurar fazer diferente, que nem você tá fazendo aqui, seu podcast. Verdade, meu querido. Faz a diferença, entendeu? Vamos lá. O que é que você acha? Você, o Gutenberg, você acha que você mudaria se você tivesse muito dinheiro ou o status, né? Vamos supor que você ganhou para vereador, aí você entrou para deputado estadual, aí o Gutenberg Monteiro, deputado estadual. As pessoas iam ter a mesma abertura que tem hoje, ou o Gutenberg ia mudar, como acontece muito? E o que é que você acha dessas pessoas que mudam quando acontece isso? Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, assim, da pessoa mesmo, independente de dinheiro ou não. Quando ela tem que ser assim, eu vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu era diretor de um setor. Passei a ser o chefe geral e comandar até a pessoa que trabalhava naquele setor lá, que eu era. Eu passei a ser tipo o empregado que passei a ser patrão, vamos dizer um exemplo, né? E não mudei nada. Eu não mudei em nada o meu perfil. Teve pessoas lá, André, que nesse setor meu não chegava nem a conhecer o cara que estava lá, diretor, que estava responsável como superintendente. Por exemplo, Arapiraca hoje tem mais de 10 feiras livres em Arapiraca. E essas feiras livres hoje mudou completamente da época que eu vendia, que eu falei aqui que vendia picolé, vendia produto de limpeza. Na nossa época era assim, o cara ia com a sua banquinha de madeira, botava lá e vendia. Pagava só uma taxazinha da prefeitura. Hoje não, já é uma empresa que fornece aquelas bancas, tudo padronizadas. Entendi. Então, assim, tinha pessoas... quando eu cheguei lá nesse setor, eu disse, não, vou reunir agora o pessoal tudinho. Todo mundo que fizer parte do meu setor, eu quero conversar com eles. E teve gente que foi lá falar comigo e disse, rapaz, eu nunca tive oportunidade de entrar nessa sala aqui para conversar com o superintendente. E até tinha uns... Humanizou mais a área, né? O cara disse, rapaz, eu disse, não, eu convidei você para vir aqui que eu quero conhecer como é que eu vou trabalhar com o setor, que se der problema numa banca lá, o cara vinha me reclamar, um feirante, eu não vou saber quem é a pessoa que eu vou procurar. Todo mundo, vigilante dos setores, eu sempre reunia para conversar. Sempre almoçava com eles. Eu almoçava com eles, os fiscal de feira. Eu ia almoçar com eles. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Altamir, conhecido como... Tem um colega lá também conhecido como Prego, meu parceiro do Prego lá do Mercado Público, que é o apelido dele, o Manuel. Foram grandes parceiros. Tive até momentos lá de perca de um colega, de um agente de feira que faleceu em serviço. Ele estava trabalhando lá, numa... Se não me engano, foi numa quinta, que é o dia mais movimentado do mercado público, que a minha sala era dentro do mercado lá. Entendi. Tinha uma sala lá na prefeitura, um espaçozinho, mas eu não gostava de estar lá, não.
gostava de ir para o povo. Aí a gente ficava na sala lá no mercado. E aí na quinta-feira, dia do movimento lá no mercado, esse nosso amigo, o Valmir, o nome dele, que é lá de Engaci, ele teve um começo de infarto, foi pro regional até de pé mesmo, levaram ele lá ligeiro, que é bem pertinho, né, do mercado. Pertinho, Aí quando foi no outro dia, ele não resistiu. Não sobreviveu, né? Disse que ele já tem problema de coração, tudo. Então assim, o meu contato com... Então como eu falei agora há pouco, essa questão, quando você tem que subir a cabeça, só bater sem ter nada. Só em qualquer coisa que você, né, é da personalidade da pessoa, né? Isso. Aí você consegue trocar de carro, uma coisinha ou outra, assim, aí já muda. Né? Eu nunca tive isso, sempre fui a mesma pessoa, independente de qualquer coisa. E se eu conseguir chegar lá, algum cargo assim grande um dia, eu não quero não mais ser candidato, mas chegar a conseguir algum cargo grande vai ser do mesmo jeito. Fala, né? Tem que ser do povo, né? Isso. Que eu vim disso, né? Dessa origem. Quem da liderança, se não for do povo, não tiver esse contato, não demora muito tempo, né? Não se cria não, que nem diz a história, né? Eita, meu querido, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas gostaria que você deixasse aqui o seu depoimento desses anos de luta aí, né? Trabalhando aí para a comunidade e falar também sobre essa experiência de ter participado aqui do nosso podcast. A experiência foi muito boa. Já passou uma hora, não foi? Tá quase, falta pouco. Porque tá tão. Eu vou começar a falar agora sobre as coisas mais. Passou. Quando eu tava falando pra minha esposa, quando eu vinha, né? Ela falou assim: você vai desenrolar lá rápido. Eu disse, não, com o André, que é um cara topado, as coisas fluem rápido. Quando o negócio flui, passa rápido o tempo. Né? Quando a conversa é boa, ela vai fluindo. O tempo passa muito rápido. Naturalmente. Isso. Né? E você é um cara, André, que tem história aqui na Piraca. Eu conheço você da época que você trabalhava na Yamaha. Né? Você foi um cara desenrolado lá dentro da Yamaha e fazia serviço também com meu pai, né? A gente prestou serviço para você. E, como eu falei no começo, você está de parabéns aqui pelo podcast. E para mim é uma honra poder ter vindo aqui participar, contar um pouco da minha história para as pessoas que não conhecem. E assim, eu sou até a minha vida ela é mesclada, um monte de coisa, é misturado, né? Você viu aqui que eu trabalhei vendendo picolé, aí fui radialista, fui candidato a vereador, trabalhei na prefeitura, agora estou num setor lá que junta as comunidades, né? Trabalho para um político, tenho a minha gráfica, então é uma mesclagem grande de coisa para a gente conseguir administrar. A gente tem que ter a cabeça, né, bem centralizada ali. Então assim, você dá essa oportunidade para essas pessoas simples, pessoas comuns do dia a dia, isso é muito bom. Pra gente, a gente só tem a ganhar com isso e eternizar. Você eternizou agora aqui uma história. Inclusive eu não falei aqui, André, você me permite, né, citar aqui, que a minha história assim, ela é muito parecida com a do meu pai, como eu falei, né, de pequeno vim acompanhando ver ele fazer esse trabalho social tudo, e também a minha avó que faleceu, completou um ano agora em outubro, completou um ano que ela faleceu. E ela foi uma pessoa, André, que aquele bairro Jardim Tropical ali, ela foi a primeira moradora lá do bairro. A primeira moradora do bairro foi ela, minha avó. E ela conseguiu para lá, pro bairro na época, poste de energia, que era tipo um sítio ali. Você se lembra que ali antigamente era plantação de fumo, aquela região todinha ali, né? Tinha a Coca-Cola antigamente, né? Aquela antiga Coca, tinha um campo da Coca ali, tudo era mato. Porque Arapiraca não é tão antiga, né? Arapiraca é uma cidade nova, né? Aí a minha avó conseguiu... indicou pessoas que ela trabalhava em firma de fumo, e ela foi indicando moradores. Olha só que interessante, a rua ali foi formada por pessoas que eram trabalhadores de firma de fumo, e quem indicou essas pessoas tudinha foi a minha avó. Ela foi indicando uma colega do trabalho, né? Isso, aí foi crescendo a comunidade. Aí o que acontece, ela faleceu agora, e a gente, a minha vontade, minha maior vontade antes de ir embora daqui dessa terra é poder homenagear ela com o nome de alguma escola, alguma creche. A nossa comunidade lá não tem creche, né? Ainda. Não tem creche, posto de saúde a gente não tem. A gente tem que se deslocar para Canafiche ou para Itapuã. É o mais próximo da gente lá. A minha vontade é de conseguir levar para lá, para nossa comunidade, alguma coisa pública que a gente possa levar o nome dela, que é a Dona Lourdes. Vamos jogar pro prefeito, né? Isso, não, eu tô perturbar o meu amigo Márcio Canaã, para gente indicar esse projeto. Vai assistir essa entrevista da gente, não vai? De conseguir com fé em Deus, com certeza. Vou mandar para ele o link no WhatsApp dele. E assim, porque é muito bom, André, eu tenho o maior orgulho de ter nascido nessa família. Muito bom quando a gente nasce em uma família que gosta de fazer as coisas boas, sem interesse. A minha avó sempre falava isso pra mim, contava as histórias dela, né, do que ela fazia e tudo, e eu via, ela vendia leite. Ela vendia leite lá, mas muitas vezes, André, ela não vendia. Aí via que a pessoa tava precisando ali, não tinha dinheiro pra... Aí vinha cá, rapidinho, botava na vasilha e ia embora. Ela vendia verdura também. Mesmo jeito, tudo que ela vendia, ela
muitas vezes doava para a pessoa, Entendi. quando via que a pessoa não tinha condição. Então, assim, eu quero muito chegar a fazer isso um dia, poder eternizar o nome dela ali. Eu posso não ficar, o meu nome ficar aqui depois que for embora, mas o dela eu faço questão de fazer isso. Mas É muito vamos gratificante lutar, né? isso, né? Vamos continuar a luta, Ter né? história. É sim, verdade. Meu querido, queria agradecer mais uma vez sua presença. Falar que foi muito produtivo aqui o nosso bate-papo. Muito importante a sua vinda aqui para falar da sua história, né? Para falar do que você já realizou e que você continue com essa garra, com essa força, realizando. Que Deus dê muito mais anos e mais possibilidade para que você faça mais eventos para as crianças que precisam, para as pessoas que não têm tanto acesso, que não têm essa possibilidade de desfrutar de algumas coisas que outras pessoas que têm a possibilidade desfrutam, né? Isso. Então nós, como agentes de mudança e de melhoria, estamos aqui para ajudar essas pessoas e mudar também algumas situações que ocorrem, como por exemplo uma rua que está esburacada, a gente lutar para ser feito o serviço e também orientar uma pessoa que está fazendo aqui, quebrando um bem público, né? Fazer tanto essa orientação, fazer a cobrança para os órgãos, mas também reconhecer que o cidadão muitas vezes é ele que comete a infração. Isso. E que danifica aquele patrimônio. Então a gente está aqui para sempre ajudar e não para prejudicar ninguém, não é isso? Verdade. Meu querido, deixa as suas redes sociais para quem não te segue conhecer um pouco mais do Gutenberg Monteiro aí. Fala aí as suas redes para a galera aí que nos assiste. Vou logo avisando a quem vai acompanhar lá que é mesclado, como falei aqui, é misturado de tudo. É um misto ali de tudo. Meus projetos pessoal, projeto político e da empresa também. @Gutenberg Design, o meu pessoal, e o da minha gráfica é Ramos Impresso. O que você pensar em comunicação visual, a gente está lá para fazer. Tá certo? É isso aí. Então, para você que nos assistiu agora pelo Instagram, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. E vamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Para você que não segue ainda, segue aí no Instagram André J. Galindo. E lá no canal do YouTube, Professor André Galindo. Curte os nossos vídeos, deixa o seu like e fortalece para a gente crescer cada dia mais. Gutenberg, a gente vai finalizando. Para todos vocês um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu.